Boa noite, meus irmãos. Uma alegria muito grande estarmos aqui novamente nesta sexta-feira para mais uma noite de estudo e de aprendizado com o nosso Centro Espírita Divino Mestre. Hoje, para alegria nossa, está conosco o Aramis, lá do CEPAC, Centro Espírita Paz e Amor e Caridade da cidade de Santos Dumont, companheiro nosso de jornada do trabalho espírita, que já fez outro estudo para nós aqui na nossa casa, hoje ele está retornando. Aramis, boa noite, é um prazer estar com você aqui, viu? Boa noite, Samuel. O prazer é todo nosso, uma alegria imensa estarmos aqui novamente unidos virtualmente. Não é presencialmente, mas virtualmente. É uma alegria muito grande. É isso mesmo, é o que está nos possibilitando, né, esse recurso, né, esses encontros, esses trabalhos, né, e a gente fica muito feliz com isso. Mas para que nós possamos iniciar, né, Aramis, vamos fazer a nossa prece, para que nós possamos reunir pelas nossas vibrações um ambiente para ajudá-lo na apresentação, mas também para ajudarmos a todos nós que estamos aqui e a todas as pessoas necessitando de ajuda. Vamos orar. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos em seu nome para estudarmos um pouco do seu Evangelho, dos esclarecimentos do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Ajuda essa, Senhor Jesus, que nos é facultada para o nosso engrandecimento. Que esse engrandecimento, Jesus, possa resultar na nossa melhoria íntima e também, Jesus, possa trazer nos nossos relacionamentos mais amor, mais caridade, mais paciência, mais benevolência. Que a nossa reunião de hoje, Jesus, possa levar bons frutos a todos os lares que estão nos assistindo, a todos aqueles espíritos também que estarão assistindo lá no mundo espiritual, o trabalho do nosso irmão Aramis. Que a sua paz, Jesus, se faça presente nos nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos passar então a palavra para o Aramis, né, para que ele possa fazer a apresentação para nós dos slides que ele estará trazendo para nós. Bom, muito boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa madrugada, se você estiver assistindo depois aí da transmissão ao vivo. Agradecemos mais essa oportunidade de trabalho, onde a gente já sente aquela responsabilidade enorme que é falar da doutrina espírita, que é falar da doutrina de Jesus. Agradecemos aí as pessoas que já se pronunciaram aí no Facebook com os comentários, né? Desejando um bom estudo, né? Uma boa noite. Muito obrigado, que possamos estar unidos neste ideal da transmissão dos ensinamentos espíritas. Nós escolhemos para a noite de hoje o tema Para quem vivemos. Para quem vivemos é uma pergunta que nós fazemos para cada um de nós. E nós nos baseamos no livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E é uma lição, nós vamos fazer o seguinte, nós trouxemos alguns slides, não trouxemos fotografia, mas trouxemos apenas alguns textos para facilitar, para que não fique cansativo para quem for assistir, né, para quem for ouvir, e possa ajudar o direcionamento do nosso estudo, né, da nossa conversa aqui de hoje. A lição que nós pegamos do livro Fonte Viva foi a lição número 154, que tem o título Ninguém Vive para Si. Então o benfeitor Emmanuel dá esse título, Ninguém Vive para Si. E como é de praxe nesse livro, como todos os outros da série, ele começa com uma citação evangélica. E a que ele pegou é exatamente o título da mensagem que ele coloca para nós no Fonte Viva. Porque nenhum de nós vive para si. É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Ao lermos essa mensagem no livro Fonte Viva, nós observamos exatamente essa citação que o Emmanuel traz de Paulo,
porque nenhum de nós vive para si. Nós reparamos que depois da palavra si, tem reticências. Aí ficamos pensando, por que o Emmanuel colocou essas reticências? Aí nós fomos lá na Bíblia e fomos analisar, fomos procurar o que estava depois das reticências. E chegando lá, realmente encontramos. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Quando Paulo escreveu isso para os romanos, ele estava, assim, tendo muitas dificuldades com aquelas pessoas que estavam levando a igreja para frente. As pessoas que estavam à frente da administração, da divulgação do cristianismo, estavam tendo muitos problemas externos tinham bastante, mas estavam com problemas internos, problema de divisão, cada um queria impor a sua visão, impor o seu lado. Então começou a haver dissensões no movimento cristão que estava iniciando. Quer por orgulho, quer por vaidade, quer por achar que deveria ser feito de uma forma, outro achava que deveria ser feita de outra maneira. Então começou a haver muitos problemas internos, muitas divisões. E Paulo começou a orientar as pessoas. E essa frase veio exatamente para chamar a atenção de todos nós. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Nós colocamos aqui numa cor um pouquinho diferente a segunda parte dessa citação. E nenhum morre para si. Aí ficamos analisando. Quando Paulo disse isso, quando ele falou nenhum de nós vive para si, ele estava se referindo aos encarnados, a nós, encarnados. E nenhum morre para si. Aí nós ficamos pensando, morreu? Isso quer dizer que desencarnou. Nós sabemos que o espírito é imortal. Então ele passa para o plano espiritual, mas continua pensando, continua agindo, mais ou menos da mesma forma que agia quando desencarnou, mais ou menos da forma que pensava quando desencarnou. Claro que no plano espiritual ele vai continuar progredindo, vai continuar a vida continua. Então, nessa parte inicial, a gente vê que tem uma parte da mensagem direcionada para os encarnados e outra direcionada para os desencarnados. Aí nós pensamos, vamos começar a pesquisar, vamos procurar saber como é que é esse negócio de desencarnados. Dizem, né? O povo fala muitas coisas que desencarnou, morreu, foi para lá, ninguém nunca veio de lá para contar alguma coisa. Mas o Espiritismo mostra que isso aí não é verdade. Nós, pela reencarnação, já retornamos e retornaremos muitas outras vezes. E pela comunicação dos espíritos, eles vêm e vêm contar o que acontece do lado de lá. E assim foi a codificação dos espíritos. Esses espíritos que já haviam desencarnados vêm e vão nos dar orientações de como que funciona a coisa no plano espiritual. E eles nos dizem que o mundo principal é o mundo espiritual. Aqui na Terra é uma consequência. É, digamos assim, uma cópia muito imperfeita e muito atrasada do que ocorre lá no plano espiritual. Então, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos para a gente entender um pouquinho essa parte do mundo espiritual. E lá no Livro dos Espíritos, na questão número 284, Kardec faz uma pergunta muito importante para todos nós. Olha o que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Então, olha a dúvida de Kardec. Ora, se eu morri, eu fui lá, passei para o plano espiritual, encontrei com outros espíritos, né, que também já estão desencarnados. Como é que eu posso comprovar que eu vou continuar sendo eu mesmo, Aramis, depois de desencarnado? Como é que eu vou comprovar que eu ajo de uma forma, sou independente, sou um indivíduo?
Tenho a minha consciência, o outro tem a consciência dele, somos pessoas diferentes, somos espíritos diferentes. E aí, os benfeitores respondem. Eles comprovam as suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então aí, gente, os benfeitores espirituais já nos falam que quando nós passarmos para o plano espiritual, nós temos um outro corpo. A gente deixou de duas cores ali semelhantes, o perispírito com o corpo, porque esse perispírito era uma palavra que até então não existia. Kardec que foi o primeiro a utilizar isso. E perispírito, o que quer dizer peri? Peri, esse prefixo peri, quer dizer em volta de, em torno de, e espírito. Então, perispírito quer dizer está em volta do espírito. Então, esse perispírito é o chamado corpo espiritual. É ele que dá forma ao espírito. E nós temos informações que quando nós desencarnamos, via de regra, a nossa aparência como espíritos no mundo espiritual vai ser a mesma, mais ou menos na época que a gente desencarnou. É claro que isso aí não é regra geral, porque esse corpo espiritual, esse perispírito, ele se modifica. Aí a gente vai pensando, não, isso é coisa de ficção científica. Um corpo espiritual vai se modificar? Vai. A aparência dos espíritos podem se modificar. Ah, mas será que isso existe? Claro, a nossa modifica. A nossa de corpo físico, que é muito mais denso, é muito mais pesado, ela se modifica. Às vezes não, sempre, está sempre se modificando. Né? Nós estamos envelhecendo, nós estamos crescendo, envelhecendo, o nosso corpo vai se modificando, a nossa aparência vai se modificar. E lá no plano espiritual se modifica com muito mais facilidade do que aqui na Terra. Então, o perispírito é o que dá forma ao espírito, porque o espírito mesmo ele não tem forma. Ele é uma chama, né? Como se fosse uma faísca, uma chama, ele não tem forma. O que dá a forma, né? Os dois braços, as pernas, né? O corpo, essa forma, ela é dada pelo perispírito. É como se fosse perispírito. E é esse perispírito que dá a forma, que modela o nosso corpo físico. E quando a gente fala, desencarnou, a forma lá no plano espiritual vai ser aproximadamente a mesma aqui do corpo físico. Então, a gente tem a impressão que é o nosso corpo físico que modela o espiritual, mas é o contrário. É o corpo espiritual, esse perispírito, que dá forma ao nosso corpo físico. É mais ou menos como se fosse uma forma. Imagina uma forma de pão, uma forma de bolo. Coloca a massa ali, não tem uma forma definida, então a forma da massa vai ser dada pela forma que a contém. Então esse perispírito seria uma forma, ele é que modela o nosso corpo. Então, é assim que nós comprovamos a nossa individualidade, né? Seres diferentes, não há dois espíritos iguais, porque nós temos histórias diferentes, culturas diferentes, conhecimentos diferentes. Então, não há dois espíritos iguais. E as formas vão ser diferentes também. Nem no corpo físico não tem duas pessoas exatamente iguais. As impressões digitais são diferentes. Né? A íris dos olhos também são diferentes. E assim vai. Né? Nós somos seres únicos, digamos assim. Mas Kardec continua. Na próxima pergunta, ele faz o seguinte. Olha o que ele pergunta. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Curiosidade de muita gente, né? Se a gente já sabe, se a gente já tem a certeza de que depois que o corpo físico morre, o espírito continua, eu vou continuar vivo, eu vou continuar pensando, falando, progredindo, então eu vou lá para o mundo espiritual. Eu posso ter mais ou menos essa mesma forma. Mas como é que eu vou conhecer? Será que eu vou conhecer um amigo que já havia desencarnado antes de mim? E os meus parentes que foram antes de mim? Será que eu vou reconhecê-los? Como é que isso acontece? Né? Eu vou reconhecer mesmo o meu amigo, o meu parente que foi antes de mim? E a resposta dos espíritos.
perfeitamente, e assim de geração em geração. Então, aqueles que nos antecederam, a gente vai poder reconhecer, eles vão nos reconhecer, e os nossos filhos, quando desencarnarem, nós vamos reconhecê-los, e assim por diante. E Kardec faz, então, mais uma pergunta, que essa é mais importante também para a gente iniciar o nosso raciocínio. E a sequência desse diálogo, Kardec pergunta: como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? A princípio, a gente pode achar até estranho isso, né? Mas como é que aqueles que se conheceram aqui na Terra, eu conheci meu amigo há vários anos, convivi vários anos com ele, ele morreu, aí depois de muitos anos eu morro também, vou lá para o plano espiritual, como é que eu vou conhecê-lo? Aí a gente fica pensando. Há pouco tempo, né, já passamos pelo Finados, que é um dia tradicionalmente voltado para os mortos, né, para aqueles que desencarnaram, para a gente pensar nesses espíritos, que eles ficam satisfeitos quando a gente pensa neles, quando a gente ora por eles. Eles ficam satisfeitos. É um reconhecimento, né? A gente lembrar com coisas boas desses espíritos que já se foram, eles ficam satisfeitos, porque o pensamento chega até eles. Mas tem muitos de nós que, às vezes, o fulano morre, desencarna, passam-se vários anos, a gente fica naquela, quando eu desencarnar, será que eu vou encontrar com ele? Aí a gente sabe, né, que se os laços de amizade, se os laços de afinidade forem verdadeiros, a gente vai encontrar. Mas às vezes a gente fica pensando naquela pessoa que desencarnou há vários anos, e a gente quer encontrar, quando for para o plano espiritual, a gente vai querer encontrar com aquela pessoa da mesma forma que estava quando desencarnou. E raramente isso vai acontecer. Porque aquela pessoa que desencarnou há tempos atrás, ela não vai ser mais a mesma. Porque os espíritos, eles também progridem. Eles também modificam a aparência física. Eles modificam a maneira de pensar e a maneira de se comportar. Quando a gente está assim, encarnado, quando a gente passa muito tempo sem ver uma pessoa amiga, quando a gente vê, a gente fala, olha como é que você mudou. Às vezes a gente nem reconhece a pessoa, outros não mudaram quase nada, né? Mas a maioria, a gente vê que houve grandes modificações. E alguns até a gente não reconhece. Imagina para o plano espiritual. Então, como é que a gente vai conhecer esses espíritos, já que eles se modificaram e a gente também se modificou? Então, como é que eles vão reconhecer a gente? Porque a gente também se modifica. Sem contar que tem espíritos também que desencarnam, que quando estava encarnado tem uma determinada forma, quando desencarnam, aquele espírito já muda de forma muito mais rapidamente. Né? Então, como é que eles se reconhecem? Aí é que vem uma resposta muito interessante. Os benfeitores nos falam. Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a vida dos nossos amigos e a dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Então, olha como que eles nos reconhecem. Os espíritos têm a capacidade de ver a nossa vida, o que a gente fez na nossa vida se passou. Lê como se fosse um livro, que mais ou menos quem está aí no Facebook é a linha do tempo, a timeline. Fica tudo registrado, tudo que a gente fez, tudo que a gente falou, as fotos que a gente postou, os vídeos que a gente colocou, que curtiu, está tudo registrado ali na timeline. Então, se alguém consegue fazer isso aqui na Terra, registrar sua vida todinha ali no Facebook, imagine esses espíritos de ordem superior. E os espíritos encarnados que não têm tanta influência assim da matéria, eles registram muito mais. Então, a nossa vida fica registrada. Não vai ficar registrada no Facebook, mas vai ficar registrada no nosso perispírito. Então, tudo que a gente faz, todos os atos que a gente fez aqui na Terra, e também que a gente fez no plano espiritual, quando a gente estava lá antes de reencarnar, o que a gente fizer depois que desencarnar também, e na próxima encarnação, e nas encarnações anteriores, tudo fica registrado. E os espíritos leem tudo isso. Eles conseguem visualizar isso tudo. Assim
vendo essa vida, aparecendo, lendo, digamos assim, aquela parte em que eles se conviviam, eles vão reconhecer se nós somos amigos ou se nós fomos inimigos. É assim que eles reconhecem quando nós fizermos a nossa passagem para o plano espiritual. Então, olha a importância do que a gente faz aqui na Terra, porque atualmente nós estamos aqui na Terra encarnados. Então, olha a importância dos nossos atos, das nossas palavras e até dos nossos pensamentos. Não fica só para nós. E os espíritos podem ler isso tudo. Então, a gente que gosta de guardar muito segredo, muito segredinho, nós podemos guardar segredos de alguns, mas dos desencarnados não tem jeito. Eles vão ler isso tudo de nós. E para terminar essa sequência de análise, na questão 286, Kardec ainda faz uma outra pergunta. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então, quando a gente passar para o plano espiritual, será que a gente vai reconhecer imediatamente os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos inimigos também? Muitos de nós já sabemos essa resposta pela simples intuição, pelo raciocínio, mas os espíritos vêm comprovar isso, que não. Né? Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige, ou seja, e tire o véu material. Então a gente não vai reconhecer esses espíritos de imediato. Primeiro a gente tem que tirar um pouco daquele nosso costume aqui da matéria, tirar esse véu material que impede a nossa visão do plano espiritual. Assim, quando a gente desencarna, dependendo do nosso desprendimento das coisas aqui da matéria, da desvinculação do nosso pensamento das coisas materiais, a gente vai gastar mais ou menos tempo para reconhecer esses espíritos, quer amigos, quer inimigos. Então aí está uma grande importância de nós estudarmos e de nós praticarmos a doutrina espírita, porque com isso a gente vai de encontro a nós mesmos. Nós vamos fazer uma introspecção. Olha só lá no finalzinho da frase. Né? Leva algum tempo para que ela se reconheça a si mesma. Então, nós precisamos, primeiramente, reconhecer a nós mesmos, fazermos aquela viagem interior, ver o que a gente precisa modificar para melhorar, e o que a gente pode fazer mais certo do que já fez. Essa é a lei da nossa evolução. Então, primeiro, nós precisamos saber reconhecer a nós mesmos para, assim, tirarmos essa dominação da matéria, né? E, assim, podemos reconhecer os nossos amigos, afetos ou desafetos espirituais com mais rapidez. E nisso, o Espiritismo nos dá uma grande contribuição, porque o nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira pátria, é a pátria espiritual. E o Espiritismo é o que traz mais, a filosofia, é a ciência, e é a moral que nos traz mais informações da nossa verdadeira pátria. Porque, afinal de contas, o que eu sou? O que eu sou? O que nós somos? A questão 76 do Livro dos Espíritos nos fala que eu sou espírito, né? Sou espírito. Mas o que são os espíritos? Eles são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Olha só, os espíritos estão fora do mundo material, não pertencem à matéria. Nós estamos temporariamente ligados à matéria, então a matéria obscurece os nossos pensamentos, os nossos atos, a nossa visão. É aquele véu, esse nosso adestramento à matéria. Então, à medida que a gente vai se desvinculando dessas coisas, não é desprezando a matéria, que nós precisamos dela, porque ela é instrumento da nossa evolução na nossa atual condição. Mas é darmos a devida importância. Eu, espírito, sou imortal, então eu preciso adquirir valores perenes, valores que não vão se acabar, valores que só vão se somar. E os bons valores é aquilo que vai formar a minha consciência, que vai formar, vai permitir a minha aproximação do divino.
Então, voltemos para o que Paulo diz. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Então, nós já falamos alguma coisa a respeito do plano espiritual. Mas o Emmanuel, ele colocou essa parte, porque nenhum de nós vive para si. Aí, nessa parte, o Emmanuel está chamando a atenção para que nós nos desenvolvamos agora, que nós utilizemos esses conhecimentos que vêm lá do plano espiritual para agora, no momento em que nós estamos encarnados, porque quando nós estamos aqui na Terra, nós precisamos evoluir. Se a gente lembrar da questão 634, lá do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam para que a gente reencarna. Eles falam até de uma forma poética, que é mais ou menos assim. Se não houvesse montanhas, o homem, né, o ser humano, não saberia que poderia subir e descer. Se não houvesse rochas, o homem não saberia que há corpos duros. É necessário conhecer o bem e o mal. É para isso que o espírito se une ao corpo, para adquirir experiência. Que é mais ou menos o seguinte: a gente aprende lá no plano espiritual e a gente vem aqui na Terra, a gente reencarna para colocar aquilo em prática, para que nós possamos aprender fazendo, ganhar experiência e também conhecermos o bem e o mal. Aí a gente vai poder distinguir um do outro. E aquele espírito que está reencarnado, que ainda insiste no mal, ele convivendo com o bem, ele vai aprendendo que não vale a pena ficar esrostido no mal. Não vale a pena se comprazer com o sofrimento do outro. Então ele vai aprendendo no convívio com o bem, o mal vai aprendendo. E as pessoas, digamos assim, boas, convivendo com os maus, vão ficar espertos para se evoluírem mais também. Então veja bem que não existe nenhum desperdício nas leis espirituais, nas leis divinas. Aí agora a gente vai começar a ler um pedacinho, um trechinho do livro Fonte Viva, quando o Emmanuel fala o seguinte, já nos colocando agora como encarnados da nossa responsabilidade aqui na Terra. Ele começa a fazer algumas comparações. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. Emmanuel já nos mostra que nesse primeiro parágrafo, nessa primeira frase, que nós não devemos ser egoístas, que nós devemos ser solidários, precisamos compartilhar, ou pelo menos não querer tudo só para nós, porque uma árvore ela produz muitos frutos. Eu moro numa casa, não existe lugar aqui para eu plantar muitas coisas aqui em casa. Mas nós temos um vizinho dos fundos que tem um terreno até razoavelmente grande nos fundos. Então ele planta algumas coisas. E tem uma goiabeira próxima à divisa aqui da minha casa, eu fico vendo. Uma goiabeira normal. Ela está toda florida. As goiabas já começaram, aquelas florezinhas vão virar goiabas. Algumas já estão ali crescendo, aumentando de tamanho. Fui fazer um apanhado. Daria muita goiaba, uma árvorezinha. Muita goiaba, não sei quantas. Sei lá, 200, 300, talvez até muito mais. Uma pessoa não dá conta de comer isso tudo. Então, para que não se perca, isso precisa ser compartilhado com o outro. Emmanuel continua. A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Se eu estou viajando numa estrada escura, acendo uma lanterninha, se tiver duas pessoas comigo, uma de um lado, outra do outro, apenas a lanterna que eu acender, ela vai servir para mim e vai servir para os outros que estão próximos. Então, a própria natureza, a luz, aquele facho de luz vai se abrindo. Se eu pegar um pau de fósforo,
num lugar ultra escuro, de escuridão total, acender aquele pau de fósforo, ele vai iluminar aquela região ali próxima. Todos que estiverem ali próximos já vão ser beneficiados daquela claridade. Então, olha só, a própria natureza já nos mostra que as coisas são compartilhadas. Quando a gente faz alguma coisa, influencia o outro e pode ser influenciado para o bem. Estou me lembrando aqui do que aconteceu há muitos anos, há mais de século. Aconteceu com Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era um americano, era um estudioso, um cientista, um inventor. Na época que ele estava encarnado aqui na Terra, ainda não existia, ainda não tinha uso da eletricidade, não existia lâmpada elétrica, não existia eletricidade industrial, nem residencial, não existia isso. Ele estava pesquisando eletricidade nos raios, na natureza, mas não tinha nenhuma ideia ainda, não tinha surgido a lâmpada elétrica, ele ia surgir muitos anos mais tarde. E o Benjamin Franklin, ele trabalhava muito, ele ficava até altas horas no seu local de trabalho. E quando ele voltava para casa, já estava muito escuro, e ele tinha dificuldade, certa dificuldade, para chegar até na casa dele, porque estava muito escuro, chegava na rua dele, eram várias casas, tudo igual, até ele achar, digamos assim, mais ou menos onde ficava a casa dele, ele teria que procurar muito. Então ele teve uma ideia. Ele pegou um poste, uma haste, colocou lá no jardim de frente da casa dele, que a casa dele era um pouquinho mais afastada, aliás, como todas daquela rua, eram mais afastadas da fachada, não tinha fachada, né, um jardinzinho, então ele colocou uma haste ali e uma lamparina lá no topo da haste e deixava aquilo aceso. Quando ele voltava para casa, lá no iniciozinho da rua, a casa dele era mais lá pro final, lá no iniciozinho da rua, ele via uma luzinha. Então ele já sabia, é ali a minha casa, ela já está ali, nessa direção. Então ele ia, né, sem problema nenhum, ia naquela direção. E quando ele chegava na casa dele, lá na frente da casa dele, já estava mais iluminado, era mais fácil para ele abrir a porta, localizar onde estava a chave e tudo, abrir a porta, entrar, e tinha muito mais segurança. E acabou que os vizinhos dele começaram a ser beneficiados disso também. Quando eles retornavam para casa, eles podiam retornar um pouquinho mais tarde, trabalhar até um pouco mais, voltava para casa com segurança, porque já tinha orientação de mais ou menos onde estava a casa. Assim, de longe, era um ponto de referência. Aí o outro vizinho, que estava um pouquinho mais distante, já não dava para aproveitar das mesmas facilidades, resolveu fazer a mesma coisa. Pôs o poste, a lamparina acendeu, e depois um outro vizinho fez isso. Pessoas do outro lado da rua fizeram. Depois de algum tempo, aquela rua já estava toda iluminada. E assim, o prefeito da cidade ficou sabendo disso, foi lá, olhou, gostou da ideia, chamou os vereadores, votaram uma lei para começar a iluminação pública. Então foi assim que se iniciou a iluminação pública no planeta. Por uma ideia, por alguém que fez algo e acabou sendo compartilhado com outros. Então, olha só, gente, o bem que a gente compartilha, ele vai ser muito multiplicado. E o próprio Benjamin, que iniciou essa ideia, depois que a rua estava toda iluminada, foi muito mais fácil para ele. Porque não era só aquela luzinha, já podia ver todas as casas ali ao redor com muito mais facilidade. Então, olha como que o bem se multiplica. E continuando, Emmanuel fala: assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Quando ele fala do fio de água, né? Aquele filetezinho de água, como que ele vai influenciar o lugar onde que ele passa? Às vezes a gente não dá nada por aquele filetezinho de água que está ali, mas ele está levando água, está umidificando o solo, está permitindo que um pouquinho de água possa ser recolhido para irrigar plantas ao redor, está promovendo o ecossistema, está levando nutrientes, talvez até alguns peixes. Então, olha só como ele vai influenciar. E isso a gente pode também observar nesse sentido que nem o eremita, aquele que está lá sozinho numa região desértica, até ele deve contas à natureza.
Porque aquilo que ele fizer vai influenciar a natureza. Fiozinho de água influencia a ação do ser humano também. E no final dessa frase, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Olha o caso do Benjamin Franklin. Ele teve a decisão de colocar aquele poste. Influenciou os outros vizinhos, que influenciou a região, influenciou o prefeito, os vereadores, e hoje o mundo inteiro já compartilha dessa ideia. Uma decisão. Quantas pessoas que a gente pode influenciar com nossas decisões. E aí, gente, a gente vê que nós não estamos sozinhos, não tem como. A minha decisão influencia do outro, a tua, de várias pessoas. Pode influenciar, sim. E aí a gente foi lá no Livro dos Espíritos para estudar essas relações da lei de sociedade, porque nós somos seres sociáveis, somos seres gregários. Nós temos a necessidade do contato, né, de ter contato com outras pessoas. Essa pandemia, com esse afastamento social, ela está provocando muitas mudanças das pessoas. Inclusive, tem gente entrando em depressão porque não pode ter contato com o outro. Veio aí a tecnologia, graças a Deus nós temos essa tecnologia, e muitos de nós temos acesso a essa tecnologia, que reduz um pouco essa nossa carência social. Mas e aquelas pessoas que não têm acesso a isso? E nós, o que podemos fazer? Se ficarmos afastados de outros seres humanos? É uma necessidade. E os Espíritos nos falam, a gente não vai ficar aqui estudando com detalhes, mas pode olhar lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente só vai comentar aqui por alto alguns tópicos. Será que a lei da sociedade está na natureza? Está sim. É a primeira pergunta dessa parte, né, das leis sociais, da lei de sociedade, é a questão 766 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem que a lei de sociedade, né, ela está na lei da natureza, está na natureza essa lei, e que Deus não deu ao homem inutilmente a habilidade da fala, e nem das outras faculdades que lhes desenvolvem a relação social. Mas repare que os Espíritos colocam em primeiro lugar a habilidade da fala. Então a fala é muito importante. É muito importante quando a gente fala. Olha só, a vida social, ela está na natureza. O homem insulado não progride. Se nós ficarmos isolados, nós não vamos conseguir progresso. É necessário ter contato um com o outro, trocar informações, trocar ideias, porque aí, quando a gente divide o conhecimento, na realidade a gente está somando. Agora, nesse momento, eu estou passando algum conhecimento que eu pesquisei aqui. Você que está me ouvindo, provavelmente já tem muito mais conhecimento do que eu estou falando aqui. Mas alguém que não tem esse conhecimento está ouvindo e está adquirindo esse conhecimento. E eu continuo com ele. E continuo até com mais conhecimento porque eu estudei mais, eu fortaleci esse conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente pesquisa, tudo aquilo que a gente passa para o outro, em termos de conhecimento, a gente continua com ele. E muito mais solidificado. Da mesma forma que se eu ficar insulado, eu não vou conseguir esse fluxo de informações, eu vou ficar estagnado. E os Espíritos dizem que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, esse é um resuminho que está lá na lei de sociedade. Então, nós precisamos nos auxiliar uns aos outros, mesmo porque a gente não detém todo o conhecimento. Então, aquilo que sobra em um, falta em outro. E assim, nós vamos complementando os nossos conhecimentos. Olha a importância da lei de sociedade. É uma grande empresa atravessando essa parte dessa pandemia. Ela deixou os seus funcionários trabalharem em home office, ou seja, trabalhar em casa.
Aí depois perguntar, assim, muitas empresas acharam isso uma coisa espetacular. Ah, a pessoa trabalha em casa, não precisa se locomover até o local de trabalho, não gasta dinheiro com transporte, não perde tempo também se transportando, não se estressa, fica muito melhor produzir em casa. Realmente, se a pessoa já domina o processo, ela vai fazer só um processo de produção. Mas aí perguntaram para esse empresário: depois que passar a pandemia, você vai continuar o pessoal aí em home office, não vai? Fica muito mais econômico, eles estão produzindo bem. Aí um dos diretores falou: não, nós vamos voltar com o trabalho presencial, porque nós trabalhamos com desenvolvimento de ideias, e as ideias fluem muito mais nos corredores da empresa, quando as pessoas se encontram numa copa, numa cozinha para tomar um cafezinho, e numa conversa informal surgem grandes ideias nesta empresa. Ao passo que, virtualmente, tem que se agendar uma reunião, e às vezes dá um problema, as pessoas dispersam a atenção durante a reunião virtual, então a produção não é a mesma. Quando as pessoas se encontram, elas produzem muito mais e boas ideias. Às vezes, numa simples conversa informal, né? Como a gente falou assim, tomando um cafezinho, pode-se ter uma grande ideia. Então, olha só a importância da lei da sociedade que vem impulsionar o progresso para todos nós. E continuando, nós voltamos agora ao livro Fonte Viva para continuar o que o Emmanuel fala. Ele fala: milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Então, caros amigos, fraternos, não é um, nem dois, são milhares que estão observando tudo aquilo que a gente está fazendo, que estão ouvindo qualquer coisa que eu fale. Olha, novamente, a importância da palavra. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 22, o nome do capítulo 22 é a Irmã Clara. Então a Irmã Clara, ela explica para o André Luiz a importância da palavra. Ela diz que as palavras, junto com as palavras que a gente emite, são levadas energias elétricas que influenciam muito a pessoa que recebe, que as ouve. Então não são somente as palavras, vem muito mais coisa com isso. E no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, também fala da importância daquilo que a gente verbaliza. Porque para a gente verbalizar, para a gente falar, primeiro a gente tem que pensar. E no momento que a gente está falando, a gente está reforçando, estruturando o pensamento. E quando nós pensamos, nós estamos criando formas mentais. Aliás, ele usa a palavra vitalizar. Nós estamos vitalizando formas mentais. Que depois que a gente para de pensar naquilo ou de falar naquilo, aquelas formas continuam vivas. Ele usa a palavra vivas. Continuam vivas por algum tempo. E se nós estamos falando coisas boas, coisas edificantes, aquelas formas, pensamentos que vitalizaram no plano espiritual, elas poderão ser usadas pelos benfeitores espirituais para ajudar necessitados encarnados que estão doentes, que estão com certas dificuldades. Então, olha a importância da gente pensar e falar coisas boas. Da mesma forma, a gente pode pensar, a gente pode concluir que se eu penso coisas negativas, ruins, se eu falo mal de alguém, eu estou criando, eu estou vitalizando formas, pensamentos nefastas que podem ser aproveitadas por entidades ligadas ao mal para prejudicar alguém. Mesmo que eu pare de falar, aquilo continua vivo, vitalizado por algum tempo. Então, olha a importância daquilo que a gente fala. E principalmente daquilo que a gente faz, né? Porque, conforme Paulo disse, né? Há uma nuvem de testemunhas. Eu estou me lembrando de outro caso.
Me desculpe aí, eu vou contar mais um caso pessoal. Isso aconteceu lá foi no início do ano, foi antes da pandemia. Eu trabalho numa escola, fica mais ou menos próximo à minha casa. Eu vou a pé, não uso condução para ir até a escola. Eu moro numa parte alta da cidade, no morro, então para eu ir até a escola eu tenho que passar pelo centro da cidade, que ela fica no centro da cidade. Eu desço uma rua muito inclinada, mas é tão inclinada que não tem como passar carro nessa rua, é uma escada, a rua virou uma escada. A gente chama de Rua da Escadinha. Mas também é um atalho formidável. Então eu desço por essa Rua da Escadinha, chego até a avenida principal da cidade, que é muito larga, atravesso essa avenida principal, pego uma outra ruazinha fininha, pequenininha, e lá, um pouquinho no final dessa outra ruazinha bem pequena, está a escola. É rápido eu chegar até lá, alguns minutos apenas andando a pé. Um dia, uma manhã, eu fui dar aula, eu fui lá trabalhar na escola, mas eu já saí de casa em cima da hora. Então eu fui rápido, fui andando rápido. Desci a tal Rua da Escadinha, aí já não fui tão rápido assim, porque senão, descendo, né, a gravidade ajuda, a gente podia estar rolando também. Então desci essa tal Rua da Escadinha, cheguei na avenida principal, cheguei no passeio para atravessar a rua, tem um ponto de ônibus ali, a gente atravessa a rua. Estava de manhã cedinho, não tinha movimento nenhum, pouquíssima gente aí andando na rua, ninguém naquele ponto de ônibus, era só eu atravessar a rua, e tinha uma faixa de pedestre a uns 40 metros da minha esquerda. Mas se eu fosse pela faixa de pedestre, eu atravessar, depois ir em direção contrária, atravessar para depois voltar, já ia perder muito tempo. Então eu resolvi, vou atravessar direto aqui, sem problema nenhum, não tinha nada, trânsito nenhum, uma ou duas pessoas transitando aí pelo passeio. Aí eu vou na direção lá para atravessar a rua, fora da faixa, eu escuto uma voz falando assim: Aramis, atravessa na faixa. Atravessa na faixa. Continuei indo para atravessar fora da faixa. Aí escuto a mesma voz falar novamente: Aramis, atravessa na faixa. Mas não era a voz de espírito, não, gente. Era a voz da consciência. Aí eu falei: não vou atravessar na faixa, não, eu vou atrasar. Aí eu já estava indo para atravessar a rua, sair do passeio. Resolvi: não, vou atravessar pela faixa. Aí ando uns 40 metros para a esquerda, atravesso a faixa, mais 40 metros para a direita para voltar, vou lá, cheguei na escola. Consegui chegar dentro da sala de aula, faltando 1 minuto. Beleza, consegui, ótimo. Passou-se o tempo, alguns dias depois, eu estava andando pela mesma avenida principal da cidade, aí encontro um garotinho me chama. Fala assim: oi, Aramis, professor, eu não dou aula para crianças, não. Mas numa época eu estava substituindo uma professora e dei aula por algum tempo para uma turma de crianças. Aí um desses alunos me conheceu, chamou: professor, aí começou a falar ali, falou: professor, um dia eu estava indo para a escola, minha mãe estava me levando, aí eu vi o senhor andando rápido, o senhor ia atravessar ali em frente ao ponto de ônibus, o senhor já estava atravessando, o senhor parou, mudou, foi atravessar pela faixa. Aí eu falei para minha mãe: olha lá, mãe, tá vendo? Aquele é o meu professor, ele atravessou na faixa, ele está com pressa. Tá vendo? Eu aprendi que a minha professora deu aula de trânsito para pedestres, que a gente deve atravessar na faixa. Tá vendo? Então, olha só, se eu resolvo atravessar fora da faixa, que exemplo que a gente estaria dando para os outros? Milhares de olhos observam os nossos passos, tudo aquilo que a gente faz. Então, gente, olha a importância daquilo que a gente faz. Paulo até fala, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu estou vendo aqui, a gente já está na hora de terminar. Então, vamos prosseguir aqui, gente, para a gente ir para os finalmente, né? Emmanuel começa a concluir: ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Então não tem como, gente. Tudo que a gente faz é para o outro. Mesmo num mundo materialista como nós, isso acontece. O professor, por exemplo, ele dá aula para quem? Para o outro. Ele está lá para servir o outro, e com isso ele vai aprendendo também.
O médico, ele está lá para trabalhar para o outro, para o paciente, para aliviar a dor do outro, para orientar o outro. Nós trabalhamos para o outro, mesmo remuneradamente. A gente faz algo em função do outro. Assim, até o comerciante, que às vezes só quer dinheiro. Não, ele está servindo o outro. Você precisa de um eletrodoméstico? O comerciante vai te vender um eletrodoméstico para melhorar a sua condição de vida. Então é sempre assim. Nós fazemos para servir ao outro. E assim vem a resposta da nossa pergunta, né? Para quem vivemos? O Emmanuel nos responde: vivemos para nossos familiares, para os nossos amigos e para os nossos ideais. Então são para esses que nós vivemos. Nós vivemos para o outro. Ninguém vive para si. Né? Lembrando do título do estudo, né? Ninguém vive para si. Vamos fazer um joguinho de palavras aqui, gente, antes da gente encerrar? Olha isso aí, ninguém vive para si. Só para fazer uma brincadeirinha, um joguinho de palavras, para mexer com o nosso raciocínio. Qual seria o oposto de ninguém? Eu vou mudar essa frase. O oposto de ninguém? Todos. Então, se eu colocar todos vivem para si, eu vou alterar a frase. Então, para não mudar o sentido da frase, se eu mudar a palavra ninguém, eu tenho que mudar a última palavra também, o si. Eu vou colocar essa frase, dar o oposto para ambos os termos, aí vai continuar o mesmo sentido. Então, olha só, o oposto de ninguém é todos. O oposto de si é o outro, mas como todos é no plural, seria os outros. Então, o oposto dessa frase: todos vivemos para os outros. É a mesma forma da gente entender a mensagem que Paulo colocou: ninguém vive para si. Todos vivemos para os outros. Isso é da lei. Agora, veja bem, ninguém vive para si. Todos vivemos para os outros, não é pelos outros. Eu não vivo pelo outro, mas é para o outro. Porque a partir do momento que eu viver pelo outro, eu começar a tomar a decisão do outro, eu começar a fazer tudo pelo outro, eu estou me impondo. Eu estou anulando o outro, eu estou desrespeitando. Então, nós dizemos para os outros. E assim, gente, para terminar a mensagem do Emmanuel, ainda mesmo o usurário, né, ou seja, o agiota, exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Então, se eu sou uma pessoa muito egoísta, só quero para mim, se eu tenho até uma certa condição de vida, construo uma casa muito luxuosa, toda bonita, bom e melhor, não tem nada de errado a gente construir algo do bom e do melhor. Mas eu construo aquilo só para mim. Nada para os outros, só para mim, a vida inteira. Quando eu desencarnar, aquilo vai ficar para outra pessoa que vai usufruir daquilo que eu construí. Então, até para a pessoa mais egoísta, ela vai deixar o fruto do que ela juntou ou que ela construiu para o outro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho, sentindo pensando realizas, e tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz, ou agravando-lhe o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo, e faze o bem que puderes, ainda hoje, agora, gente. A gente precisa fazer o bem agora, nesse momento. Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, assim termina essa mensagem do benfeitor Emmanuel. E, para a gente encerrar, eu gostaria de contar um caso aqui. Não vou mostrar mais o slide, que essa é a última lâmina que a gente tem. Um caso, um fato.
Não peguei isso da literatura espírita, não é um caso espírita, mas é um caso que aconteceu, que eu peguei de uma revista aí, do mundo do agronegócio. Um agricultor do sul, do Rio Grande do Sul, ele ganha até hoje, muitos prêmios por suas plantações. Ele ganhou muitos prêmios pela qualidade do milho que ele produzia. Ele produzia as melhores sementes, sempre as melhores sementes, ganhava prêmio toda a vida. O milho dele era o melhor, ainda é, né? O melhor. Então ele foi alvo de pesquisas, e foram repórteres lá para perguntar para ele dar alguma dica, ver o que ele podia falar para os outros. E ele falou o seguinte: olha, eu consegui isso depois de muito trabalho, depois de muita pesquisa, eu e minha equipe. Dava problemas, sempre dá problemas, mas quando dá um problema no nosso trabalho, eu reúno a minha equipe, troco ideias com eles, nós trocamos ideias sobre o que deu errado, o que foi feito para dar errado, pego sugestões como reformar isso, e a gente modifica, e dá certo, às vezes melhora, às vezes piora também, a gente modifica de novo, aí dá mais certo. Então ele foi falando, foram muitos anos de trabalho, e depois disso é que nós conseguimos melhorar a qualidade das nossas sementes e a qualidade do milho produzido. E hoje nós mantemos isso sempre com muito trabalho. Aí o jornalista se deu por satisfeito, né, já estava se preparando para ir embora, quando o agricultor virou e falou para ele: mas tem uma coisa que eu ainda não disse, que eu considero a mais importante. Mais importante que o trabalho, tudo é. Mais importante. Eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. Aí o jornalista. O jornalista, acho que ele era mineiro, porque ele falou: uai, você compartilha as suas melhores sementes com seus vizinhos, mas eu não entendi. Você manda as suas melhores sementes para os seus vizinhos, eles vão poder plantar e ter uma qualidade tão boa quanto a sua, talvez até ultrapassar a sua produção, a qualidade da sua produção, aí eles que vão ganhar os prêmios, né? E você vai ficar em segundo, terceiro, quarto lugar. Ao que ele fala: mas quando o milho ele atinge a sua madureza, o vento vem, sopra e traz o pólen daquela grande qualidade para a minha plantação, o que melhora a plantação. Se eu passasse para ele as piores sementes, viria pólen de uma qualidade inferior, o que prejudicaria a minha plantação. Então, caros amigos, uma grande lição para nós, para a natureza, que a natureza nos dá. Quando compartilhamos o melhor para os nossos, aqueles que nos cercam, nós também recebemos o melhor, o que nos melhora mais. Então, muito obrigado, desculpe aí o adiantado da hora, muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Que Jesus possa sempre estar conosco. Luiz, nós é que te agradecemos, né? Não tem adiantado da hora não, nós estamos na hora, estamos certinho, fique tranquilo. Você começou o estudo fazendo uma pergunta para nós: para quem vivemos, né? E com a sua explanação, com a sua fala, com tudo que você trouxe para nós temos a certeza absoluta agora, todos nós, que nós vivemos para os outros, né? Foi isso que você trouxe de informação para nós, de acordo com o Evangelho de Jesus e o esclarecimento doutrinário. Nós te agradecemos, Aramis, com carinho, a sua participação, sua boa vontade, estar sempre contribuindo conosco. Pedimos a Jesus que te fortaleça, te ampare, né? E desejamos também que você leve para os nossos irmãos do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade o nosso abraço, o nosso agradecimento, né? Os nossos amigos lá, um abraço para todos eles, viu? Nós vamos fazer uma singela prece para nós terminarmos, né? Para levarmos com isso as boas vibrações também. Agradecemos a Jesus mais uma vez, a Deus nosso Pai, os bons amigos espirituais por essa oportunidade. Que os ensinamentos que o Aramis trouxe para nós hoje possam calar fundo em nossos corações e principalmente nas nossas atitudes e pensamentos, pelos bons exemplos que podemos passar para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos ampare agora e sempre. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos também, uma boa noite para todos.
Até na próxima sexta estaremos aqui com a nossa reunião pública novamente. E até lá. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Pessoal.